Alô, boa noite. O volume está bom para vocês? Está ouvindo bem todo mundo? Então pronto. Então é com imensa alegria, como sempre, que eu volto à Casa do Caminho, essa casa abençoada, que tem tido um trabalho que é digno de nota na comunidade soteropolitana, na sociedade baiana e quem sabe até no cenário nacional, com vários representantes que têm vindo fazer exposições aqui, tanto da forma virtual quanto presencial. O tema de hoje, ele foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que vai falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Esse é o capítulo 7 do Evangelho. Eu vou tentar trazer, obviamente, o subtópico, que é o que foi me pedido, que são as instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Essas duas grandes máximas que vão determinar o nosso êxito na jornada terrena. Se ficarmos presos ao orgulho, certamente amelharemos muitas dores. Se trabalharmos e cultivarmos a humildade, com certeza teremos muitos amores. O orgulho trará dissabores e a humildade vai nos trazer muitos amores. O problema é como vamos cultivar a humildade sem necessariamente termos que criar uma persona, uma máscara de representatividade de uma pseudo-humildade que não é uma conquista do self, e sim uma nova formação para se estruturar na sociedade na tentativa da aceitação. Essa vai ser a nossa linha de abordagem, uma visão psicológica, transpessoal, que vai versar pela condição da nossa condição de espíritos imortais que somos, tentando tirar todas aquelas alegorias, todos os atavismos, todas as construções que nós outros estamos acostumados a seguir na visão judaico-cristã e que, não bem interpretado, pode nos causar verdadeiras almas que transitam na hipocrisia, e é o que é mais comum na nossa sociedade odierna. E quando eu falo também de mim mesmo, que em muitos momentos me vejo como hipócrita, mas a minha tendência cada vez maior é de ser aquilo que verdadeiramente sou, a minha melhor versão. E quando eu consigo ser a minha melhor versão, mesmo que não agrade a todos, é aquilo que eu estou sendo de verdade, na minha melhor condição do que eu poderia, do que eu posso alcançar. Mas para a gente entender a palestra de uma forma que seja mais esclarecedora, começa primeiramente com o termo bem-aventurados os pobres de espírito. Quando a gente lê em princípio esse termo, há uma interpretação equivocada. Pobre de espírito. Se nós falássemos aqui coloquialmente, essa pessoa é um pobre de espírito, qual o entendimento que nós teríamos? Eu sei que a gente não vai poder fazer essa interlocução. O ideal seria que vocês pudessem participar, trazer as contribuições, nós pudéssemos refletir juntos, construirmos o pensamento juntos, mas infelizmente na visão da nossa exposição aqui, não dá para a gente fazer isso. Mas que eu faço a pergunta e vocês aí mesmo, no seu mundo íntimo, tentam responder. Como seria se eu chegasse para alguém aqui e falasse, ele é um pobre de espírito? A depender da forma que eu expresso a fala, ele é um pobre de espírito, pode dizer que ele é um espírito de porco. E pode também, se eu falar de uma forma fraterna e amorosa, esse é um pobre de espírito. Mas mesmo assim, pode dar uma conotação de que é uma pessoa ruim. Ele é pobre de espírito. E no Evangelho, quando a gente lê, vai vir assim, bem-aventurados os pobres de espírito. E muitas pessoas se atrapalham. E um livro que ele trouxe, que era um livro que justamente eu iria pegar na biblioteca, mas a espiritualidade age de várias formas, ele estava na mão, Naldo, que é o Sermão da Montanha de Humberto Roden, que eu já li esse livro 2 vezes. Humberto Roden não é espírita, ele é filósofo, universalista, um pensador, e ele vai trazer a tradução sobre pobre de espírito de uma visão muito ampliada, e no Evangelho também vai se mostrar que o pobre de espírito que Jesus vai falar na passagem de Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E depois, na interpretação de Kardec, ele destrincha, o Evangelho é assim que se consolida, que ele se constrói. E depois vem a instrução dos espíritos, e que no tema de hoje, orgulho e humildade, vai ser Lacordaire, que vai dar a sua contribuição sobre o que ele percebe
enquanto o orgulho e a humildade. E o outro espírito que vai falar é Adolfo, o bispo de Argel, em 1862. Nesse tópico, portanto, sobre o orgulho e a humildade, são essas duas entidades venerandas que vão trazer um esclarecimento sobre o que eles pensam a respeito do orgulho e da humildade. Lacordaire, em Constantina, 1863, e Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, 1862. Dessa perspectiva, Humberto Roder ele vai dizer que nem no texto grego do primeiro século, nem na tradução latina da Vulgata, se encontra o tópico pobres de espírito, mas sim pobres pelo espírito. Muda tudo. Pobre de espírito é uma coisa, pobre pelo espírito já é uma outra forma de interpretação. Ou seja, pobre segundo o espírito, em grego, que vai se referir a pneumate. No terceiro caso, dativo, não no segundo, genitivo. Em latim, espírito. No sexto caso, isso aqui é uma linguagem latina, que ele é um filósofo e realmente a linguagem dele é um tanto quanto complexa, mas que vai ficar o que eu quero, que é pobres pelo espírito. Ele vai dizer no segundo caso, ablativo, não no genitivo. E aí resumo, na tradução de espírito entende-se o genitivo, como se disséssemos, fulano é pobre de saúde, de inteligência, isto é, falta-lhe saúde e inteligência. De maneira que nem a gramática, nem o espírito geral do Nazareno permitem a tradução de pobres de espírito, que no entanto se tornou abuso quase universal. É um abuso universal nas traduções dizer pobres de espírito, e até na codificação é bem-aventurados os pobres de espírito, que os espíritos vão ter que explicar isso. Por isso que o Humberto Roder traz essa visão. Jesus proclama, bem-aventurados cidadãos do reino dos céus, agora e aqui mesmo, todos aqueles que são pobres ou desapegados. Olha que vai trabalhar com a humildade. Desapegado dos bens terrenos, não pela força compulsória das circunstâncias externas e fortuitas, mas sim pela livre e espontânea escolha espiritual. Os que, podendo possuir bens materiais, resolveram livremente despossuir-se deles, por amor aos bens espirituais. Olha o nível evolutivo desses seres que conseguem fazer isso. Fiéis ao Espírito do Cristo. E eu finalizo a leitura: não acumuleis para vós bens na terra, mas acumulais bens nos céus. Ele vai continuar traduzindo, mas para não cansá-los, eu vou parar por aqui, mas que vocês vão ter o entendimento de que é bem-aventurados pobres pelo Espírito, ou bem-aventurados os que são humildes em espírito. A premissa básica é essa. Isso não vai restar dúvida. Todas as vezes que nos deparamos com essa bem-aventurança, vamos nos entender a partir de hoje que ele fala: bem-aventurados sois vós, pobres de humildade. Ou seja, pobres pelo Espírito, que colocam o Espírito em lugar de humildade, que vem de humus, aquele que é aquilo que cultiva-se na terra, o humus que eu faço na minha plantação das rosas do deserto com minha esposa, ou no meu jardim. Ele vai trazer substrato para fazer com que a flor brote. Então, a humildade é o humus que nós devemos cultivar para que o nosso espírito se evidencie naquilo que deveria ser as nossas relações no mundo, com humildade, o que eu não tenho. E eu preciso falar de algo de forma teórica, não vivencial, porque eu não vivencio a humildade estrita no que eu gostaria de viver, porque eu ainda me considero orgulhoso, prepotente, em muitos casos arrogante, autoritário, despótico, vaidoso, tudo que vai de encontro que seria a humildade. Quais são as duas grandes chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. O orgulho é a mãe, o egoísmo é o filho espúrio do orgulho. O nosso problema na nossa temática da abordagem de um tema como esse, quando a gente aborda uma visão que é transpessoal e é uma visão palingenésica,
e que vai ver, a partir da psicologia profunda, numa análise onde nós compreendemos o ego e o self, ele muda completamente a forma de abordagem. É claro que nem todos aqui conhecem essa linguagem, e eu tenho que ter o cuidado como expositor que fala publicamente para pessoas dos mais variados níveis intelectual, que o entendimento possa atingir tanto aquele mais periférico, quanto possa atingir aqueles que frequentam a casa, que tem um nível de desenvolvimento intelectual elevadíssimo. Eu procuro entender e trazer uma linguagem mediana, mas sem também vilipendiar, maltratar a hermenêutica que eu possa alcançar das escrituras e dos entendimentos do Pentateuco de Kardec. E no que eu consigo alcançar, que também é a partir da premissa da minha limitação, e que é verdade, eu não consigo alcançar como um Emmanuel que fala disso aqui de um lugar, de uma Joana de Ângeles, de um espírito Marta, uma benfeitora querida, de um André Luiz, de um outro espírito como Manuel Flamengo de Miranda, como Pititinga, como um São Francisco de Assis, como um espírito de Dr. Bezerra de Menezes. São espíritos que já avançaram mais do que eu e que vão falar de bem-aventurados dos pobres pelo espírito, de uma perspectiva de quem já está vivendo em alguma instância esse nível de humildade. O Chico Xavier, quando vem falar, ou quando falava para pequenas plenárias, ele não era um palestrante, ele já contagiava a plenária pela presença humilde que ele tinha, porque ele irradiava amor e irradiava humildade. A presença dele, ele consegue neutralizar psiquicamente numa sala apinhada de 100 e poucas pessoas, lá no seu centro de Pedro Leopoldo, e onde as pessoas ficavam no silêncio sepulcral. A presença dele fazia com que as pessoas entrassem no estado avançado de consciência. Eu não, eu preciso fazer um esforço imenso para aquietar a mim mesmo, para conseguir aquietar vocês, e que muitas vezes eu não consigo, eu inquieto vocês, pela ansiedade que eu posso transmitir, pelas minhas angústias, pelas minhas dores, pelo meu orgulho, pela minha incapacidade de inabilidade de ser humilde, como eu gostaria de ser. E esse construto que eu venho fazendo, ele só poderá ser alcançado quando eu me compreender orgulhoso. E é aí que está o perigo. Eu podia fazer aqui uma leitura baseada no que Lacordaire falou, no que o bispo de Agel disse, que vai trazer, sob a perspectiva das escrituras, uma hermenêutica, uma exegese que é bem interessante, mas vocês podem fazer essa leitura em casa. É tão simples, e vocês leem tão pouco. É uma vergonha. Sair aqui agora, um evangelho que custa R$20, a gente compra um sorvete, a gente toma uma cerveja, quem bebe, eu não bebo há 22 anos, quem bebe também não tem nenhum problema com isso. Você é capaz de ir para o cinema, pagar 35, às vezes mais, mas não compra o evangelho e bota em casa e lê. Não é botar o evangelho para ficar, bonitinho, está na minha biblioteca, eu tenho o evangelho. O meu está surrado assim, porque eu já li 5 vezes o evangelho. Beleza, isso não diz nada. Já ouvi em audiolivro 2 vezes. Mas eu não estou vivendo o que está aqui ainda. A minha busca é viver. E quanto mais eu leio, mais eu percebo quanto eu estou distante do que eu gostaria de ser. Mas eu só percebo que eu estou distante do que eu gostaria de ser porque eu me reconheço comum, imperfeito, sujo, feio. Flávio, você se deprecia muito. Não, eu não me deprecio muito e nem é uma pseudo-humildade. É um movimento do autodescobrimento que eu vivo com uma filosofia de vida, e que essa filosofia de vida que eu adotei, ela me faz olhar frente a frente as mazelas que eu neguei a vida inteira ao longo de sucessivas existências, e que eu não aguento mais esconder nem de mim, nem de vocês. E para isso é preciso ter coragem. A coragem que é ir com medo mesmo. Vir com medo mesmo e dizer o quão sujo, comum, imperfeito, vil, orgulhoso, prepotente, vaidoso, invejoso, eu ainda estou. Mas eu não sou. Eu sou centelha divina, filho da bem-aventurança, fadado à iluminação, fadado à perfeição, fadado ao sucesso, fadado à plenitude, fadado à perfeição. Eu sou um espírito que estou no estado de perfectibilidade. Eu não sou imperfeito, eu sou perfectível. Olha que charme, que legal, né?
Poxa, Flávio, você é perfectível. Por que perfectível? Vocês não podem responder, mas eu posso ouvir. Porque perfectível é melhor do que imperfeito? Porque perfectível diz que eu estou fadado à perfeição. Eu serei perfeito, como o Pai Celestial é, como Jesus é, e eu estou a caminho de ser. Minha palestra hoje está bastante filosófica, eu estou gostando. Eu tenho uma autocrítica de mim mesmo. É assim, narcisista, né? Às vezes vaidoso, ele tem um lugar de olhar, poxa, hoje eu fui péssimo, mas que fui péssimo. E tem vezes que eu gosto do que eu estou dizendo, porque depois eu vou ouvir eu mesmo, porque eu falo para mim, não falo para vocês não. É de, pô, você falou hoje um monte de besteira, não contribui para nada, mas hoje já senti que eu estou falando de um lugar que está me fazendo crescer. Se vocês vão se utilizar disso aí, eu não tenho controle, mas eu sei que para mim está sendo útil. E isso é uma forma de olhar a vida. Em primeiro lugar, o beneficiado tem que ser eu. E essa sociedade hipócrita que quer fazer bem ao externo e é incapaz de se cuidar no amor, o amor que não é o amor egóico, o amor do self, aquele amor que zela pelo seu bem-estar, não a partir do lugar de que dane-se o outro, não, é o autocuidado, é o auto-amor que a gente não faz. Então quando a gente percebe que existe um autocuidado no que eu estou falando, que vai funcionando para mim, pode ser contribuição para vocês, mas é uma consequência, porque uma vez Joana de Ângeles, Divaldo Franco falou para ela assim: ô irmã, você escreve para tanta gente, mas eu nunca recebi uma mensagem para mim. Joana disse assim para ele: você que está dizendo, todas as mensagens que eu escrevi através de você foram para você. Você que faz livros e publica. Olha que lindo isso. Ela escreve por ele, é para ele. Ele pega aquilo, claro, um projeto maior de divulgação da doutrina, que é um belo trabalho que a Mansão faz. E Divaldo, um dos grandes médicos, 75 anos de oratória, completou 95 anos, agora no dia 5 de maio, e que dispensa comentários. Humano comum e perfeito, na busca da perfeição, comete falhas, equívocos, mas dentro da perspectiva da média dessa população tão vinculada ainda aos valores sombrios, um pouco de luz ele já consegue acender na sociedade, e o povo que joga pedra, porque ele se equivoca aqui, se equivoca ali, é normal, porque ele não é perfeito, perfeito só Jesus. Mas desabonar um Chico, um Divaldo, porque comete deslizes como humano, comuns e imperfeitos que são, é justamente a nossa capacidade julgadora de não olhar para as nossas próprias sombras e ficar apontando para as sombras dos outros. Mas deixando isso de lado é para dizer que quando eu falo para mim, não é para vocês. É um prazer falar para mim. Oh, que bom ser oferecido um tema da minha amiga Geizinha, que joga a galinha pulando em cima de mim, porque deve de alguma sorte eu precisar falar de orgulho e humildade, porque eu não tenho, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou humilde. Eu recebo isso, digo, opa, que vergonha. E isso é o lugar de fala, porque eu não falo aqui como quem aquelas pessoas que dizem assim: eu sou egoísta mesmo, eu sou vaidoso mesmo. Esses não estão olhando para o egoísmo e para o orgulho que eles têm. Eles não querem olhar, por isso que eles dizem assim: eu sou mesmo. É diferente de quando eu me vejo nesse lugar de orgulhoso e me constrange me perceber assim. E eu posso citar exemplos. Como terapeuta, eu preciso me olhar para poder ajudar ao outro. Quando eu chego numa piscina do meu condomínio, que eu vou nadar, e que eu encontro pessoas lá, eu tenho vontade de matar. Então eu sou uma pessoa arrogante, prepotente. Eu não mato, mas eu tenho vontade. Não é de matar, de sai daqui, rebanho de miseráveis, a piscina é minha. Isso é o quê? Egoísmo. Eu sou egoísta. Estou na academia, que eu moro num condomínio que não tem muita gente, malhando sozinho, feliz. Entrou um monte de gente, eu gosto de gente. Não pense que eu não gosto de gente. Eu amo gente, amo pessoas, fico aqui conversando com você até altas horas, mas nos meus momentos de privacidade eu não quero ser invadido. Então eu sou egoísta, eu não sou altruísta a ponto de ficar, eu não quero, mas eu não vou fazer isso, eu vou usar o verniz da hipocrisia, que eu sou hipócrita. Tudo bem, poxa, eu não vou mentir, mas eu queria mesmo estar malhando sozinho. Óbvio, eu queria estar sozinho, não quero estar ninguém falando com som alto, eu quero estar ali, ouvindo minhas palestras de Divaldo, malhando concentrado. Só que eu não tenho condições de ter uma academia em minha casa, então eu tenho que socializar com o clube. Ok,
Então eu não vou ficar de mimimi, nem vou ficar me revoltando, mas eu reconheço o orgulhoso e o egoísta que eu sou. Isso não me faz melhor, só me faz consciente. A diferença é essa. Quando eu vou para a piscina, que eu armo a raia, nadei hoje 2.500, estou aqui acabado, que eu não vi ninguém na piscina, que alegria, que bem-aventurança, estado de samadhi, de conexão com Cristo. Olha a conexão que eu tive com Ele. Mas se chegar uns piseiros, como falavam outros, piseiros, aí começa a pular, menino vem para cá, aí começa a puxar raio, menino diabo, sai daqui, Seixu. Começa a vir dentro de mim um individualismo que eu vejo que eu sou primário, eu sou primitivo. Meu Deus, você é feio mesmo, você é comum, você é imperfeito, e fala do amor, falar eu falo, mas eu não vivo, eu estou querendo viver. Você sabe que a gente não fala tudo que vive, né? Qual é o ideal? Pensar, falar e agir em consonância. Eu não estou assim ainda. Eu penso coisas elevadas, falo de coisas elevadas, mas nem tudo eu vivo elevadamente. Mas eu caminho para isso. E um dia eu vou estar lá, falando, pensando e fazendo tudo elevadamente, humildemente. Reconhecer isso significa dizer sim para a vida, sim para mim, do jeito que eu ainda estou, humano, comum, imperfeito, reconhecendo as minhas fragilidades morais, os meus deslizes intelectuais e ações que não vão de encontro ao que o Cristo nos preconiza. Mas antes eu não percebia nada disso. Tudo que eu falo serve para vocês, viu? Não estou falando de mim, eu estou falando sobre mim, para que vocês analisem como é a vivência de qualquer um de nós. Mas eu não vou falar dos outros, porque falar dos outros, apontar nos outros é fácil. Deixa eu falar de mim, que eu me exponho publicamente aqui, me desnudo diante de vocês, e vocês façam julgamento que quiserem. Ah, aquele palestrante lá, orgulhoso, prepotente, deixe, ok, do que mais? Ok, eu sou isso, eu estou assim, eu estou. Mas essa perspectiva que eu agora me exponho aqui, que é constrangedor falar isso, é saber que, meu Deus, eu não tinha percepção disso. Eu não reconhecia que eu era orgulhoso, eu argumentava, eu justificava, é por isso, é por aquilo. São os argumentos egóicos que a gente faz o tempo todo uso disso para proteger e tentar se manter aceito socialmente. E nesse lugar vocês nunca vão trabalhar a virtude da humildade. E esse movimento que nós fazemos, todos, alguns reconhecem, outros estão completamente na inconsciência. Outros estão na anticonsciência. Existem pessoas inconscientes e que são anticonsciência. A maioria é inconsciente, mas alguns que estão aí encarnados estão na anticonsciência. Esse lugar, portanto, de reconhecer-se nesses espaços, não diminui ninguém. Ele apenas faz você perceber a dimensão do humano demasiadamente humano. Nós poderíamos perceber isso nos apóstolos. Jesus não se muniu nem se cercou de pessoas bem-aventuradas. Pedro temperamental, Judas o traiu. Quantos viveram em volta dele e que não tiveram a mínima coragem de estar presente no madeiro e largou dizendo não lhe conheço, negou e viveu com Cristo. Tipo assim, eu vivi com Jesus durante 3 anos, dormindo na casa de Pedro. Eu não quero julgar Pedro, porque eu faria pior. E aí Pedro, de repente, na hora do martírio, ele nega, aí, vai para o remorso. Eu quero me proteger, eu sou egoísta. Primeiro eu, Pedro, porque senão ele ia morrer junto com Jesus, ele não tinha coragem. Outro tanto orgulhoso e prepotente, para falar de pessoas da história, porque vocês aqui eu sei que são humildes. Paulo de Tarso, Saulo, arrogante, prepotente, assassino, matou Estevão e muitos cristãos, não valia nada. Mas Jesus viu nele o Paulo. Jesus não julgou, sabia que quando ele encontrasse o Cristo, faria o que ele fez com Moisés. Ele era um doutor da lei, defendia com veemência tudo aquilo que ele aprendeu de Moisés. Quando ele viu Cristo, Estevão falando daquele Messias, quem é esse Messias? Ainda não chegou. Ele manda apedrejar, persegue, sai atrás de Ananias, e aí de repente se encontra na estrada de Damasco. Jesus aparece para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo se ajoelha, cego, chora, olha para ele: Jesus, não sou eu quem vivo, tu que vives através de mim. Diga o que eu tenho que fazer.
não está ipsis verbis, mas é mais ou menos isso. Quem não leu, leia Paulo Estevam, vão sentir a emoção do que é uma transformação genuína. Por isso que a gente não deve julgar ninguém, porque Saulo era assassino, covarde, orgulhoso, prepotente, perdeu Abigail, apedrejou Estevão, e ele foi o grande apóstolo dos gentios que levou todo o cristianismo a todo o Ocidente e Oriente do passado. Se hoje a gente tem um cristianismo como temos, foi as responsabilidades dele, as epístolas de Paulo, tudo que ele fez, mesmo que tenha sido de uma forma bem radical, fundamentalizada na fé cristã, mas ele era orgulhoso, prepotente. Mas aquele orgulho e prepotência se tornou num grande humilde, onde ele cegou-se por 3 dias e falou: entra Paulo, entra, que à medida que foi entrando na cidade eu vou dizendo quais são suas próximas tarefas. E as mãos abençoadas de Ananias, aquele a que ele perseguia, porque tinha com Ananias vários cristãos que o seguiam, ele queria matar Ananias. É Ananias que vai e bota a mão nos seus olhos e o tira da cegueira, a cegueira física e a cegueira da alma. E ali ele volta para o lugar que todos temos, cultivando os valores inalienáveis do self, da alma, do ser infinito, do espírito imortal, porque se somos filhos de Deus, somos criados à imagem e semelhança dele. Se ele é bom, onipotente, onipresente, onisciente, nós também somos isso, só que nós não ainda acessamos isso. Mas se nós escolhermos acessar, farás muito mais do que o Cristo fez, como Cristo disse: ó vós, homens de pouca fé, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, muitas coisas fariam, mas nós não temos. Saulo, no seu orgulho e prepotência, foi para a polaridade que é a humildade, onde se entrega ao Cristo e diz: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive através de mim. Que coisa linda, que renúncia. Aquele que a gente julgava como assassino, quem lê Paulo Estevam vai querer matar ele nos primeiros capítulos. O que ele faz: covarde, impiedoso, implacável, orgulhoso, prepotente, arrogante, e de repente chega na casa do caminho, encontra com Pedro, que abrigava os filhos do Calvário, e começa a detratar, mandar derrubar tudo. Então, um verdadeiro lunático, e numa encarnação ele faz esse salto quântico. Nós podemos fazer, Saulo fez, vocês também são Saulos, momentaneamente, mas que tem um Paulo em potencial, e a gente não acessa porque a gente não se conhece, porque vocês não olham para dentro, ficam buscando a felicidade no mundo externo, fora, a alegria nas coisas do mundo, e é no mundo você encontra aquilo que preenche os olhos físicos, as sensações, que não são necessariamente dignos de serem rechaçados, mas não deveria ser a nossa prioridade. A nossa prioridade deveria ser os valores da alma. E quando Saulo faz esse mergulho no insondável do self, faz a viagem dangerosíssima de si a si mesmo, parafraseando o poema de Carlos Drummond de Andrade: o homem, se eu não me engano, foi à lua, habitou a lua, se cansou da lua, habitou a terra, se cansou da terra, vamos para Marte, habita Marte, coloniza Marte, se enjoou de Marte, cria uma roupa sideral, vai para o Sol, coloniza o Sol, habita o Sol. Ah, o Sol, quão enfadonho é o Sol. Ele se dá conta que a viagem que ele precisava fazer era a viagem dangerosíssima. Danger vem de perigo, é do inglês danger, perigosa viagem, de si a si mesmo. E quando fazemos a viagem para o si mesmo, é que nós encontramos as nossas sombras, é que percebemos as nossas inabilidades, mas também encontramos as habilidades e as virtudes que tem latência. Quando Saulo de Tarso fez o mergulho para dentro, na cegueira física, ele olhou para a alma e acessou o divino que habitava nele. E ao acessar o divino, ele fez o que fez a partir de um lugar de humildade, a partir de um lugar de renúncia do ego, submetendo o ego. Não é destruir o ego é uma instância psíquica que está a serviço da psique, mas que deveria estar a serviço do self. Leia-se, ego é o que a gente expressa no cotidiano, é aquelas coisas que a gente tem da persona. O self é o espírito imortal que precisa do ego para se expressar nessa realidade. Eu não tenho como conviver nessa realidade, tanto que os esquizofrênicos, eles fazem a cisão do ego, por isso que eles são esquizofrênicos. Eles não dão conta do complexo de culpa. É uma visão mais
reencarnacionista, a psiquiatria vai dizer que é um problema hereditário, vai ter as justificativas, ok, se medica, mas não estou olhando o espírito imortal que traz um complexo de culpa imenso, e por não dar conta da culpa de um Hitler que foi, ou de um outro desses seres que passou, digamos, reencarna, não quer olhar para aquilo, daquelas atrocidades, cinde, faz a cisão do ego, para não viver na realidade, entra no estado de loucura. Eu estou lendo agora o livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, um livro incrível, que eu recomendo que vocês leiam. Já li quase todos dele, mas esse está sendo um dos últimos. Muito interessante. Então a cisão do ego é a desestruturação daquilo que é a nossa expressão com o mundo, e aí você não se expressa. O self precisa do ego para se mostrar ao mundo, só que o ego deveria estar a serviço do self. E o que acontece nas nossas vidas é que o ego quer ditar as regras do self, e não é o self que deveria conversar com ele. Olha, eu quero que você faça isso, isso, isso e isso. Ele não. E o que é que acontece quando a gente não ouve o self? A gente adoece, psicossomatiza, faz psicoses, depressões, transtornos de ansiedade, cânceres, doenças psicossomáticas as mais variadas. Não entende por quê? Porque o ego está sendo aquele que deveria ser o mordomo da psique. Porque numa casa tem um mordomo, ok, você é meu mordomo, você está durante o dia cuidando da minha casa, se eu cheguei de noite, quem é o dono? Sou eu. Só que o ego quer ficar o dia todo mandando, mas o self é que manda, e ele não quer dar o lugar para o self comandar a psique. E aí vem a ruptura, vem as doenças, vem todos os conflitos que nós vivemos. Nessa perspectiva, quando Saulo de Tarso renuncia ao ego arrogante, o ego orgulhoso, e permite que o self, que é a essência divina, se expresse, ele vai para a humildade, que é o que é proposto no capítulo Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ou Bem-aventurados os humildes de espírito. Ele vai ser humilde, renuncia, volta para Tecelão, trabalhou, ficou no deserto durante 3 anos, todos nós passamos pela noite escura da alma, o deserto que nós enfrentamos, as nossas dores. Ele viveu o seu deserto e voltou para enfrentar os pares no Sinédrio, e via-se que ele foi um fanático que enlouqueceu. Esse é o doutor da lei, o Saulo de Tarso, e ele humilde, com a barba grande, esgrenhada, por anos a fio, na renúncia do que é o corpo, e cultivando. Não tem que vocês fazerem isso, pelo amor de Deus, chegar junto de mim, sem desodorante, usa um perfumezinho, fica melhor, mas uma barba feita, arrumadinha, tudo bem, cada um escolhe como quer, não tem necessariamente que fazer um processo de violência ao corpo, martírio do corpo. Não, cuide do corpo. O corpo é o jumentinho, é o instrumento. O que seria de mim sem meu jumento? O que seria de um peão ou de um servo, um trabalhador da roça, se não tiver o seu jumentinho para levando as suas cargas ali, levando os seus fardos? É óbvio que o jumento sou esse corpo, estou nesse corpo, mas eu não posso priorizar o corpo como sendo o bem maior da minha vida. Ele precisa ser cuidado para que eu possa desenvolver as habilidades e desenvolver as minhas possibilidades do espírito imortal que sou, no corpo que eu estou. Só que aí inverteu-se. Nós hoje priorizamos o ter em detrimento do ser. Nós priorizamos o corpo, o culto à forma, a estética, na vaidade egóica, na vigorexia, nesses movimentos dos corpos belos, dos botox, dos fios de piercing, de tudo isso que é bom. Não estou dizendo que isso não seja legal, mas o que eu estou falando é a prioridade nisso e esquecendo do essencial. Cuidar do corpo é fundamental, mas o essencial é cuidar da alma. A gente inverte. O dinheiro é fundamental, mas o essencial é o amor. O dinheiro compra bajulação, o dinheiro compra sexo, mas não compra amor. Então a gente sabe que tem coisas que são fundamentais à vida, mas não são essenciais à vida. E o que nós estamos fazendo na sociedade odierna, moderna, é tornando essencial o que deveria ser fundamental. Aqui não é apologia à pobreza. Reconheço a necessidade de ter, mas que não deveria ser a tônica da vida. A tônica deveria ser a paz interior. E muitos que têm tudo, dariam tudo o que têm para ter a paz que eles não conseguiram ter com tudo que conseguiram adquirir. Isso é muito comum. Em consultório eu tenho pacientes que variam de 2.000 por mês a 120.000 por mês.
Tem gente que ganha 15 mil por mês e acha pouco. Ouvi Peixinho falando isso numa palestra lá no Harmonia com a Adenauer na mesa. É óbvio que eles ganham muito mais do que 15 mil, os dois é ok para isso, não tem problema. Mas ele disse que no consultório, foi público, o paciente se queixando, eu estou sofrendo, ele via como terapeuta que ele é, na cara do paciente um ar de sofrimento, porque eu só ganhando 15 mil, só ganho 15 mil. Aí eu disse, meu Deus, 15 mil é muito dinheiro. Agora não é muito dinheiro para quem faz escolhas de ter iate, jet ski, casa nos lugares mais luxuosos, quer trocar de carro todo ano, tá com iPhone 10, que é o 11, que é o 12, que é o 13, aí quer se endividar, quer estar em restaurante todo fim de semana, aí começa, aí claro, vai ser pouco dinheiro, e aí começa a gerar os tormentos da alma, e não percebe por quê, eu estou atormentado, eu estou depressivo, aí com a cara cheia de botox, você não sabe mais o que é que você está vendo, que não é só botox não, um monte de coisa assim, o que é isso ali? Eu digo eu falo assim, homens e mulheres são estranhos, harmonização facial, tudo bem, mas e a harmonização da alma? Está tendo? Para poder ter uma harmonização de face, e quando ficar velho, que não tiver mais como harmonizar, que puxa todas as peles para esticar tudo, que não tem mais como puxar, a alma está toda desarmonizada, e você, oh meu Deus, agora eu quero harmonizar minha alma. Como é que eu harmonizo a alma? Não é pelo corpo. Você harmoniza a alma olhando para dentro, reconhecendo suas sombras, reconhecendo as suas vaidades, as suas prepotências, as suas arrogâncias, toda essa construção que a gente vem fazendo para se mostrar bom, para se mostrar belo, para se mostrar acessível, humilde, tudo uma construção externa que não se sustenta nos primeiros enfrentamentos de um dia de confinamento ou 2 dias na mesma casa. Porque muitos de nós aqui convivemos, eu mesmo, quem convive comigo sabe, minha esposa, meu amigo que está aqui comigo, vê o quanto eu sou difícil, mas eu sou muito melhor do que eu era antes. E aí vem aquela música, eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem, eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Essa é uma música de Milton Nascimento e Tiago York. As flores mudam, as mudas crescem, tudo se desnudam quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior, do que era antes, de novo, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Essa música é a minha música, da minha vida. Ela é a música da minha vida. Ô gatinho, venha, dá um passo em mim, seja atraído para esse espaço. Nessa perspectiva, meus queridos, a nossa fala que vai chegando ao final, me deram até ter umas 5 minutos, nós poderíamos aqui fazer um discurso muito longo sobre o assunto orgulho e humildade, mas o primeiro passo para que a gente possa falar de algo é procurar viver isso, e eu sou incompetente para falar mais aprofundadamente sobre isso, porque eu não vivo isso, eu estou procurando viver, e é com muita tranquilidade, não é com humildade que eu digo que eu sou egoísta, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou prepotente, e por reconhecer-me prepotente, orgulhoso e egoísta, é que eu digo, para que eu, entendendo o lugar que eu estou, um dia eu possa ser uma pessoa humilde, onde eu possa chegar aqui e dizer, meu Deus, hoje eu vivo a humildade, eu sinto que eu sou humilde, eu já não preciso de tantas coisas do mundo, e ao mesmo tempo, eu já não me sinto invadido quando alguém me diz algo que violenta o ego, eu não tenho mais problema como Saulo, ou quando virou Paulo, que cuspiu na cara dele, ele olhava, pode cuspir, ou quando outros, eu não mereço, como Pedro, morrer crucificado de cabeça para cima, eu mereço ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não tenho nem condições de poder beijar os pés do meu Messias, se redimiu da negação, não indo para a culpa tóxica, onde ele podia ir para o remorso, onde ele podia ir para a depressão, ele reconhece através do arrependimento, ele se responsabiliza do ato impensado que teve,
e se entrega aos filhos do Calvário, construindo a casa do caminho, que é o nome dessa casa que vocês estão aqui também recebendo, todo o amor desses trabalhadores incansáveis, que, a exemplo de Pedro, com seus apóstolos e os servidores humildes, acolheram aqueles filhos do Calvário humildemente, mas tinha sido também orgulhoso e prepotente. Saulo foi, Pedro foi temperamental, e o próprio Judas, orgulhoso, vaidoso. Olha quem Jesus escolheu, o colegiado Daisy, minha esposa, o colegiado dele é um colegiado, se você fosse falar, como meu amigo Flávio Santos diz, aqui para nós, eu dou muita risada quando o Flavinho diz isso, meu xará, Jesus era um pouco incompetente na administração de pessoas. Ele fala assim, brincando, olha que ele se cercou de um monte de gente atrapalhada, mas Jesus fez aquilo de propósito. Ele foi para os mais toscos, para os mais vaidosos, os prepotentes, porque ele via em cada um daqueles em que ele escolheu o potencial que se tornariam. O Saulo que se tornou Paulo, a Maria de Madalena, a prostituta que foi aquela que acolheu os filhos do Calvário, os leprosos em Jerusalém, o Judas que o entregou por algumas moedas, mas que depois voltou no complexo da culpa como Joana d'Arc, reencarnou como Joana d'Arc, para redimir-se do equívoco que ele teve. João Evangelista, o apóstolo amado, que viveu ali na cruz olhando para o Messias, ele falou, esse é sua mãe, esse é seu filho. Um apóstolo muito querido era Joãozinho, João Evangelista dos Evangelhos, voltou como São Francisco de Assis, é o mesmo espírito. Esses seres, e São Francisco volta, se atrapalha, vive nas tabernas, tomando cachaça, curtindo, mulherengo, vivendo a vida, e olha para ele e diz assim, meu Deus, São Francisco, ele era João, viveu com Jesus, voltou, está todo atrapalhadinho, é eu, Flavinho da Bahia, que era o centurião covarde, muito provavelmente, que pegou a lança e enfiou em Jesus. Eu era aquele que, tome vinagre miserável, eu vou enfiar uma lança aqui em você agora, ordinário, e eu quero estar hoje já achando que eu sou bonzinho, que eu sou perfeito, que nada, todo atrapalhadinho, mas já caminhando e olhando para Deus, meu Deus, você tem dado alguns passos no caminho do aprimoramento intelecto-moral, mas é a partir desse lugar, e eu finalizo cantando uma música em parte de uma grande compositora que também foi conhecida nacionalmente, quando ela teve a coragem de um TEDx, que ela fala durante 15 minutos, está na internet, você pode procurar depois, Flara Ferro, onde ela fala e foi usado em retiros de meditação, vários pastores pediram autorização para usar, ela liberou, virou lugar comum de uso da canção dela. Eu não tenho toda a letra aqui, nem imprimi, se meu celular tivesse aberto eu leria, mas eu vou tentar cantar as partes que eu me lembro, e eu finalizo minha exposição de hoje com essa canção, e fica a ideia de que vocês possam ter a coragem de se desnudarem, como Flara Ferro teve, como Saulo de Tarso teve, como Pedro teve, de humildemente voltarem atrás e construírem um caminho diferente para todos aqueles que vivenciaram aos seus redores. Assim a canção da Flara, ela diz assim, sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vi no mundo em um só corpo, nesse de 1,60 m, devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Vamos! Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações para me encher do que importa. Aí vai seguindo a música, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer, hipócrita.
Sou mau, sou vaidoso, mentiroso, invejoso, sou mesquinho, grão de areia, bobo e preconceituoso. Sou covarde, sou corrupto, sou aflito, malandro, fofoqueiro, moralista, interesseiro. E dói, 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 despir-me assim. Dói, 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 desnudar-me assim. Mas se eu não tiver coragem de enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim. Só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Muito obrigado, muita paz. Fechou com chave de ouro, viu? Com a canção, né? Com aquela outra de Milton, fantástico. Esse é o meu casal de meus velhinhos aqui. Jesus, que fantástico, cada vez mais. Que assim seja.
com os corações saltitando de alegria, só resta nos agradecer ao Papai do Céu pela oportunidade da vida e por estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome. Obrigada, Deus, por ter o nosso marco maior, pelo exemplo do nosso Senhor Jesus, como leme para o guiar. Obrigada, Mestre, pela tua mensagem. Obrigada pela noite de hoje, este aprendizado enorme que possamos levar conosco e jorrar lá fora para os nossos amigos e familiares e para aqueles que dizem que não gostam de nós, que possamos levar a tua mensagem sempre. O importante é que nós não possamos ser inimigos. Então, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ajude a caminhar com mais leveza e respeito à vida e aos nossos semelhantes. Mestre amado, governador planetário que és, ajuda-nos. Ajuda-nos neste exato momento que estamos tentando colocar em pé os nossos sentimentos, os nossos corpos físicos também, após este momento tão árduo que o nosso planeta Terra passa. E aí,